Olá, vamos direto ao que interessa. Três pegadinhas jurídicas clássicas que sempre aparecem em provas para delegado. O foco aqui é total em não perder aqueles pontos que fazem toda a diferença. Então, vamos começar. Pois é, existem alguns detalhes na lei, sabe? E também na jurisprudência, que as bancas exploram ao máximo para eliminar a gente. Quais são? Bom, a gente vai analisar três dos mais perigosos agora. E a nossa primeira armadilha está lá no direito administrativo. É um tema que, nossa, cai demais. Prazos para servidores públicos. A regra parece muito simples, mas a exceção é que decide se a questão vai ser acertada ou não. Imagina só um cenário típico de prova. Um policial foi nomeado, a lei diz que existem dois prazos de 15 dias que começam a contar. O erro mais comum aqui é achar que esses dois prazos têm a mesma natureza jurídica. Mas olha, eles não têm. Primeiro de tudo, a gente precisa ter clareza na diferença entre posse e exercício. A posse é o ato formal, sabe? É como assinar o contrato. Já o exercício é quando o trabalho começa de fato. É a lua de mel. São momentos completamente diferentes, com regras bem diferentes. E aqui está o pulo do gato, um ponto que derruba muita gente. O prazo para posse é de 15 dias, e ele pode ser prorrogado por mais 15. Ok. Só que o prazo para o exercício, esse é fatal. São 15 dias e não tem prorrogação. É improrrogável. Se perder esse segundo prazo, o ato de provimento perde o efeito. É exatamente isso que a banca vai cobrar. E olha, isso não é só teoria, não. Como o professor Felipe Dalla Vivecchia sempre alerta, as bancas, em especial a Fundatec, simplesmente amam explorar essa diferença. Então, o segredo é memorizar. Para posse, 15 mais 15. Para o exercício, só 15. Isso é fundamental. Ok? Vamos avançar agora para o direito constitucional. A nossa segunda armadilha envolve o controle de constitucionalidade, e mais especificamente, os efeitos daquela decisão do STF que suspende a eficácia de uma lei. Para a gente entender isso bem, vamos usar uma analogia do futebol, que fica mais fácil. Pensa na análise de uma lei pelo Supremo como se fosse um árbitro usando o VAR. Tem o jogo acontecendo, aí tem a paralisação e depois a decisão final. Cada uma dessas etapas tem um efeito diferente no tempo. O processo funciona mais ou menos assim. A lei que está em vigor é a jogada. A medida cautelar que o STF concede é como o apito do árbitro, que para o jogo a partir daquele momento. Já a decisão final de mérito, essa é a revisão do VAR, que pode anular a jogada inteira, desde o começo, como se ela nunca tivesse acontecido. Então, o ponto crucial aqui, o que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, é o efeito temporal de cada decisão. A medida cautelar, a liminar, tem efeito ex nunc. O que é isso? Significa a partir de agora, não retroage. Já a decisão final de mérito, aquela que declara a inconstitucionalidade em regra, tem efeito ex tunc, ou seja, desde o início. Ela anula a lei como se ela nunca tivesse nascido. E aí, como consequência, a gente tem um efeito colateral bem complexo, o famoso efeito repristinatório tácito. Imagina que uma lei B revogou uma lei A. Se essa lei B for suspensa por uma medida cautelar, a lei A, a antiga, volta a valer automaticamente. É uma consequência lógica dessa suspensão, a não ser que o STF diga expressamente o contrário. Fique de olho nisso. Bom, nosso último ponto agora vai tratar daquela conversa, às vezes bem conflituosa, entre os poderes. O que acontece quando uma decisão do judiciário causa uma reação política e social muito forte? Esse fenômeno tem nome. É conhecido como efeito backlash. É basicamente uma reação da sociedade e do legislativo contra uma decisão judicial. E o exemplo perfeito para a prova, o caso que todo mundo precisa conhecer, é o da vaquejada aqui no Brasil. A cronologia desse caso é realmente de cinema. Olha só, em 2016, o STF proíbe a vaquejada. Essa decisão causa uma reação popular e política gigantesca. Aí, já em 2017, o Congresso reage e aprova uma emenda à Constituição, colocando a vaquejada como patrimônio cultural. E, anos depois, quando foi provocado a analisar essa nova emenda, o próprio STF muda de posição e a valida. Incrível, né? Esse caso mostra direitinho a mecânica do backlash. Primeiro, uma decisão judicial gera uma forte oposição na sociedade. Essa oposição pressiona o poder legislativo, que vai lá e atua para reverter a decisão. E no fim das contas, essa ação do legislativo pode levar o próprio tribunal a repensar sua jurisprudência. É uma dança bem complexa entre os poderes. E tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental. Uma questão que pode aparecer em qualquer prova de direito constitucional. Qual é o limite da jurisdição constitucional quando ela bate de frente com a soberania popular?
que é expressa pelo legislativo. Entender essa tensão é crucial para a gente interpretar as decisões dos tribunais e a dinâmica do nosso sistema de freios e contrapesos.